Como? De que você está falando? Se temos um homem que gosta de outro homem, esses já não vão dar filho. Veja como é que o inimigo trabalha na cabeça do ser humano. Basta nós enxergar o que está acontecendo nessa terra. Basta você ter uma visão muito mais além para você enxergar e ver o que eu estou vendo. Se um homem fica com outro homem e ele dessa maneira ele gosta do outro homem, eu não estou falando aqui de preconceito, eu estou falando de realidade. Esse homem não dá filho, ou pro outro, ou dá. E se uma mulher, ela passa a gostar de outra mulher, ela também não vai gerar filho. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Queria que você está me ouvindo aí, me dissesse que eu estou errado. São palavras que as pessoas não querem receber. Hoje em dia falar a verdade é difícil, porque a verdade está sendo taxada como racismo, como preconceito e dá cadeia. Essa é a grande verdade. Por isso que as pessoas não querem falar do pecado. Você entendeu? E a maioria das mulheres que tem marido, elas tomaram decisão própria. Elas não querem filho. A maioria dos homens não querem filho. Também. Então, desta maneira, está sendo reduzida a humanidade. Imagina daqui a mais anos, que a gente não sabe até quando a gente vai vir nessa terra. Eles mesmos já estão reduzindo. Leis são criadas e o mundo, a sociedade, mostra que isso é chique, que isso é bonito. Você pode viver mais praticando ato com o teu corpo, homem com homem, mulher com mulher, fazendo o que quiser, molestando o teu corpo, o que importa é ser feliz. Saciando o desejo das suas carnes, que não tem limite e que é pecado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. Como nesse caminho tem pastor, tem pastora, tem profeta, tem. Como é que eu, como profeta, eu posso papagaiar isso, que isso é certo? Como é que eu posso, como um pastor, uma pastora ou uma missionária, papagaiar isso que é certo? E viver nisso. Viver na solteiridão, viver no errado, pregar sobre isso, pegar o microfone, falar. Se eu estou errado, eu não posso pregar sobre isso. Se eu estiver sozinho, eu tenho que pregar, é claro, mas dizendo que a família foi o Senhor que criou, e o certo é a família. Mas o que você vê é que são pessoas que dizem que são pastoras, que pregam da maneira errada. Ele usa da palavra, porque eu digo assim, muitas pessoas, e eu digo muitas pessoas que falam errado e pregam errado, porque o inimigo ele também entra dentro do templo, ele também pode falar. Ou você acha que não? Ele não dá de chifre não. Ele também fala da palavra, ele conhece a palavra. Como que eu vou desmanchar o que Jesus criou lá no Jardim do Éden? Como que eu vou desmanchar a criação que Jesus criou? Como que eu vou falar da criação que Jesus criou que é errado? Como que eu vou viver errado se Jesus criou uma coisa? Como que eu vou contra a palavra do Senhor? Como que eu vou usar a minha boca para falar do Senhor? No mundo que está indo contrário, na humanidade inteira. Como que eu, como pastor, como uma pastora, como servo do Senhor que digo que sou, vou falar errado? Eu vou pregar errado em cima da palavra. Isso é errado, porque Jesus, lá no Jardim do Éden, você sabe o que ele criou. Ele vestiu a Eva e o Adão que se envergonhava que estava nu, que você vê hoje em dia. A terra toda está, praticamente a terra toda, de quase 99% de muitas mulheres, muitos homens, mais mulheres, usando o seu corpo como se fosse um objeto de consumo, de nudez, sambiano, em toda essa terra. Por quê? Por que faz isso? Porque o pecado, estão no pecado, estão sambiando o pecado. Ou seja, eu estou com meu corpo nu, estou sambiando, para que outras mulheres vá, para que outras mulheres façam errado. Então eu me prostituo, né? E ensino que isso é bonito. Eu estou me prostituindo com o meu corpo de fora. Eu tô atraindo desejo sexual aos homens. Para que os homens pequem. Ou não estou, se eu for uma mulher. Então o que você vê? E isso a gente vê pessoalmente, mas vê no rumo da internet. Milhares e milhares de mulheres, mãe, filha. Eu estou sempre vendo isso, até no meu dia a dia. A mãe está usando uma roupa que o corpo está todo de fora, mas sua filha também está. E por que a mãe tinha que ensinar para sua filha, mas não ensina? Ensina ao contrário. Como que eu sou uma mãe, eu tenho que educar minha filha? Como que eu vou andar com o meu corpo de fora, com a roupa que devido a toda a minha intimidade, o meu corpo mostre, os homens olhem em mim, me atubisse com os olhos, me coma com os seus olhos? Como que eu, como uma mãe, vou andar com o meu corpo desta forma? E a minha filha ao meu lado também. E o que você vê? Você vê na internet, você vê de verdade. Você vê milhões e milhões, de quase 99%, eu repito. A papagaiando o pecado. A papagaiando que é errado, porque o corpo é para ser vestido. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Aí quem é que quer falar sobre isso? Ninguém. Ninguém. Você não vê quase ninguém falando sobre isso. Muitos que dizem que são servos do Senhor e são servos, mas estão nesse caminho, estão nesse rumo. O corpo é para ser coberto e é para ser visto pelos seus esposos, que é rei, pelos seus maridos. E os seus maridos para ver as suas esposas. Não é para ser mostrado. Não é um objeto de consumo. Não é uma comida. Não é um troféu. Não é. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Aí eu falo de Jesus. Aonde o Espírito Santo vai habitar no meu corpo, se eu ando com o meu corpo mostrando, e eu sou uma vergonha. Eu não posso ir no templo do Senhor, me vestir, falar bonito, mas que na rua eu passo outro comportamento, porque sou uma só carne, sou um só corpo. Ou eu estou errado no que eu estou dizendo? Eu sei que ser uma pessoa só, eu não tenho duas identidades, eu não tenho dois caráteres, eu não tenho duas faces, eu não tenho dois documentos. Eu sou só uma só pessoa. Então eu tenho que ter caráter, tenho que ter moral, e não uso na minha cara uma máscara. Então é difícil você levar a verdade, porque eu digo pra você que está a me ouvir, quantos amigos já não me ouvem? Quantos amigos já não é mais meu amigo, mas também quantas amigas? Quantos? Se eu tivesse escolhendo amigo, eu estaria com milhões de amigos. Pra que serve um amigo se ele não me ajuda, não acrescenta nada na minha vida? Pra que eu quero um amigo se eu não posso falar, não posso me expressar, ele não me acrescenta nada, nem a mim, nem a ele? As pessoas têm que acrescentar na nossa vida. Se as pessoas não nos ouvem, se as pessoas não eram seus amigos, pra que serve? Fala pra mim. Pra que serve uma pessoa no teu zap? Pra que serve uma pessoa nas tuas redes sociais? Pra que serve você mostrar pras pessoas, mostrar tudo pras pessoas? Ou você ter amigo, ou você acrescentar, você não te serve pra nada. Mesmo porque as pessoas não vão te salvar. Mesmo porque as pessoas não podem fazer nada por você. Ou eu tô errado no que eu tô dizendo? Quem nos salva é Jesus. Então nós temos que ser o quê? Correto. Nós temos que viver de quê? De verdade. Porque nós como servo, e quando eu digo isso, eu não uso a religião, porque eu não sou nenhum fanático, eu falo de amor, eu falo de Jesus. Pra você entender que eu não falo de religião, porque não devemos julgar a religião de ninguém, nós estamos aqui pra falar do pecado, pra falar do certo, pra falar do justo. Nós não estamos aqui para ser juiz, para sair batendo martelo na vida de todo mundo. Nós estamos aqui para falar do pecado. Nós estamos aqui para ser juiz, para sair batendo martelo. Porque veja aquela mulher como ela era trazida. Eles carregavam ela, porque ela se prostituía. E trouxeram até o Senhor, para dizer que ela estava pecando, estava fazendo errado. O que Jesus diz? Aquele que não tiver o seu pecado, que atira a primeira pedra. E todos foram embora. Todos jogaram a pedra, todos foram embora, jogaram no chão. Não é verdade? Então a gente não é para apontar ninguém, a gente é para falar do pecado. Agora, quantos que não querem falar do pecado? Por quê? Porque vive no pecado. Vive entranhado no pecado. Se eu vivo entranhado no pecado, como é que eu vou falar do pecado? Se o pecado faz parte da minha família, da minha vida, como que eu vou falar do pecado?
Se ele está entranhado no meu sangue como uma bactéria, se ele está entranhado na minha família como uma bactéria, porque é assim que o inimigo faz, ele fecha a boca das pessoas. Por quê? A pessoa não fala do pecado. Por quê? Porque o pecado faz parte da minha família, faz parte da minha vida. Então eu não vou falar do pecado. Então eu não sou servo do Senhor. Porque o servo, ele tem que se limpar do seu pecado, ele tem que pegar o seu pecado todo e entregar para Jesus. Para não ser aí assustado nem confrontado pelo inimigo. De viver aí falando uma coisa que não deve. Então você veja como é que a vida com o Senhor Jesus é caminhada, é difícil. Eu achei que era fácil também. Eu achei que era fácil. Mas não é fácil. Fácil é você viver aí sendo enganado, manipulado, vivendo no pecado e falando por tua conta. Agora, para viver uma vida correta com o Senhor Jesus, isso é difícil. Porque é vigilância o tempo todo. A nós mesmos se vigiar. A nós mesmos tá se vigiando o tempo todo. Porque de nada adianta eu sempre digo, eu dizimar, eu ofertar, eu orar, eu subir monte, eu falar em língua, se eu não vigiar. Se eu viver no pecado, nada disso adianta. Não adianta eu ganhar alma para Jesus se eu mesmo não me enganho. Primeiro eu tenho que me enganar, primeiro eu tenho que me consertar. Sendo assim, eu vou ser um testemunho. Sem falar até. Porque eu tô vivendo. O que importa é que eu tô vivendo. Tem pessoas que acham que viver Jesus é falar bonito, é se vestir bonito, é subir no culto, é pegar o microfone, é falar. Irmão, isso não é viver Jesus, não. Primeiro você tem que se ganhar para Jesus. Você tem que ser um servo de verdade. E isso é difícil, eu continuo te dizendo. Isso é difícil, que você não tem noção. É só pela misericórdia do Senhor Jesus. E onde uma terra inteira está na contramão. E eles acham que você está na contramão, porque uma terra inteira está andando contra rumo ao precipício. É você lidar com a sociedade inteira. Inteira. Mas se eu não me vigiar, a todo momento que o Senhor vai me moldando, você veja como é difícil pra gente não ser tentado, irmão. Você que faz a minha ouvir, eu prego pra pastor, eu prego pra pessoas que dizem que são crentes, que dizem que são evangélicos. É pra isso que eu tô pregando, é pra isso que eu tô falando. É isso que eu tô mostrando pra você. Sem julgar ninguém, e nem você me julgar, porque juiz é Jesus. A gente nessa terra tem que vigiar o tempo inteiro, é vigilância o tempo inteiro. Veja um exemplo. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma coisa, o que eu faço? Eu evito de ver. Porque o que nós vemos pelos nossos olhos, todo o corpo fica doente, ou seja, eu vou ficar querendo. Quantas pessoas que se endividam? Quantas pessoas que estouram seu cartão de crédito? Quantas pessoas que ficam com seu nome sujo? Sabe por que eu tenho autoridade pra dizer isso pra você que faz a me ouvir? Porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu na minha vida. Eu não era nem evangélico na época. Eu entrei em diva. Eu tinha cartão de crédito, eu comprava. Eu fiquei com o nome sujo na praça. Sabe por quê? Eu queria enxergar, eu queria tudo. Aí eu tinha vontade de consumir. E o que acontecia? Eu comprava e não pagava. Você acha que eu sou algum mentiroso? Ou tenho vergonha de falar um pouco do meu testemunho de alguma coisa pra você que faz a me ouvir? Então o que eu faço hoje em dia? Eu invito. Eu invito de ver. Eu evito de entrar, às vezes, em estabelecimento. Por quê? Eu tenho que ter dinheiro no meu bolso pra eu comprar. Eu tenho que ter dinheiro. Porque se eu não tiver, nada adianta eu olhar, eu cobiçar. Porque se eu cobiçar, eu vou pecar. Eu vou a desejar. E eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu vou ficar querendo. Eu vou ver, vai entrar pra dentro de mim, vai vir pra minha cabeça, porque os nossos olhos apontam para dentro de nós, assim como nossos ouvidos, que muitas pessoas não sabem. Então as pessoas querem enxergar. E ao querer enxergar, você vai querer consumir. Por isso, quando eu falo de norteio, eu falo do pecado, é isso aí que eu quero falar pra você. Você tem um carro, você vê um outro, você vai querer. Porque você tá vendo, você começa a desejar. É por isso que a riqueza, ela não é pecado quando você tem aí limite. Ao contrário, o limite é o céu pra riqueza. E olha que é infinito. Mas quando você começa a colocar teu coração no dinheiro e querer mais, assim como carro, casa, terreno, o que acontece? Você começa a ir além, você começa a ter desejo. E quando você vê, você está sendo infectado pelo pecado. Porque tudo tem que ter limite. Então se eu não posso até uma comida que comer demais é pecado, eu não preciso enxergar. Eu não preciso ir naquele estabelecimento, eu não preciso entrar. Eu evito. É vigilância, eu tô falando de vigilância, irmão. Eu tô falando pra você que é crente, eu tô falando pra você que é evangélico. Porque a maioria das pessoas que estão aí com o nome sujo é evangélico. A maioria das pessoas que estão vivendo de aparência são chamadas de evangélico. A maioria das pessoas que estão caindo são chamadas de evangélico. Porque aquele que está caído, que está no pecado, ele não precisa cair não, porque ele já caiu. O inimigo não vai perseguir aquele que está no pecado não, irmão. Ele vai perseguir você, a tua vida, você que faz a minha vida. É eu que estou no certo, que estou na vigilância. E se você bombear um pouquinho, se você se descuidar um pouquinho, você é infectado, eu costumo dizer. Você vai entrando, quando você vê, todo o teu sangue está infectado com uma doença, como câncer. É isso que acontece com o pecado. Quando você vê, nem você mais enxerga. As pessoas começam a falar com você e você diz assim, não, eu tô certo. Comigo não tem nada errado. Você chegou a um ponto que você está tão cego ou tão cega que você não enxerga mais. E não ouve mais. Olha como é que o pecado é. A ponto de cegar. Nós que somos cristãos, que dizemos que somos cegos, ou pastor, pastora, profeta, ou missionária, somos nós, irmão. É para nós vigiar. Se você não pode, não enxerga, evite enxergar. Se você não pode, evite de ouvir. Evite. É isso que eu faço com a minha vida. Então eu tô aqui sendo honesto com você. A essa hora da noite, depois de orar, né? Eu fui levado aqui para administrar essa palavra para nossa vida. Para nós que dizemos que somos cristãos. Não é pro ímpio, não. Porque o ímpio não conhece a palavra. Sabe? Nós conhecemos, é o que é pior. Nós falamos dela, é o que é pior, irmão, se a gente não viver. Porque se nós conhecemos e falamos, e nós não vivemos, é o que é pior. O que adianta, irmão? O que adianta? Eu não posso falar por esporte porque gosto, nem para ser aplaudido, nem para aparecer. Porque as palmas é de Jesus. É Ele que brilha, aqui eu não tenho que aparecer. Eu sou só um instrumento, eu sou só um servo, sendo moldado a cada dia pelo Senhor Jesus, eu acredito. Sendo moldado para ser um vaso melhor. Mas se eu não me vigiar, a todo momento que o Senhor vai me moldando, irmão, eu vou me quebrando, eu vou caindo, eu vou tropeçando. Por quê? Porque eu não vigio. A gente precisa vigiar, irmão. A gente precisa vigiar. Em nome de Jesus, eu deixo essas palavras para a tua vida, para a minha vida, para que nós vigiem. Porque senão não temos o direito de abrir a nossa boca para falar de Jesus em vão. Porque se eu não vivo, se eu não estou vigiando, eu não preciso subir no púlpito, eu não preciso falar de Jesus. Porque Ele é santo, a veste dele é limpa, Ele é dono do ouro, do cristal, dono do poder, dono da glória, o único que ressuscita, o único que pode curar o câncer, curar o casamento, curar qualquer enfermidade. Ele sim é que brilha, irmão. Ele que morreu na cruz do Carvalho, derramou seu sangue por mim, por você que está a me ouvir. Muito valioso, mais do que até o ouro maciço, e que é o ouro refinado, ou que seja tudo junto, irmão. Não é nós achar que somos poderosos, não é nós achar que somos dono de alguma glória, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Eu não posso ser melhor do que ninguém, ao contrário, eu tenho que ser mais humilde. Enquanto mais eu me encho da glória do Senhor Jesus, enquanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais humilde eu fico, irmão.
Mas o que se vê são pessoas que diz que estão cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Jesus, fala de Jesus, mas a arrogância está acima do seu nariz, está acima da sua cabeça. E aí aonde tem Jesus, irmão? Se não tem humildade, não tem Jesus. Sem humildade, sem amor, ninguém verá o Pai, ninguém verá o Senhor Jesus, irmão. É por humildade, é por amor que a gente vai ver Jesus.